Nossa Senhora e avó de Jesus. Sobre ela, porém, há poucos dados biográficos. Mas aqui em Feira de Santana, o pároco da paróquia da Catedral Metropolitana de Santana, o padre Paulo Tarso Bispo, fez uma pesquisa e vai contar também um pouquinho sobre essa história, a biografia, aquilo que ele pôde levantar sobre a Excelsa Padroeira. E a gente inicialmente pergunta ao padre de que forma foram feitas essas análises e como se deu a história de Senhora Santana. Bom dia, Joaquim Neto, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Feira. De fato, você iniciou falando, Joaquim, que existem poucos dados biográficos sobre Santana, né, ou Santa Ana, como costumamos chamar. Porém, nós conseguimos, né, os dados, por exemplo, que nós temos sobre Santana, que é a mãe de Maria, eles vêm exatamente do Evangelho Apócrifo de Tiago, que é uma obra, né, citada por muitos padres da igreja. Não é um texto que entra no cano oficial, né, um evangelho que faz parte da lista dos livros inspirados da Bíblia, melhor dizendo, mas é um livro que serve como referência histórica, né? E é a partir dele que nós temos as informações a respeito de Santana. Ela viveu num tempo, poderíamos dizer assim, importante da história da salvação. Poderíamos dizer assim, num momento em que Deus preparava a humanidade para que se cumprisse a promessa que ele tinha feito, né, feito a Abraão, que é o pai da fé, o grande patriarca, né, Abraão, e depois que todos os homens e mulheres, os justos, podemos dizer assim, da antiga aliança, aguardavam ansiosamente. E então nós encontramos algumas informações no Evangelho Apócrifo de Tiago. Como eu já disse, é uma obra citada por muitos padres, citada por muitos livros, muitos documentos, pesquisas, e ali vai mostrar exatamente que Santana era idosa e era também estéril. E Deus, então, a escolheu, né, olhando com certeza para a paciência, poderíamos assim dizer, e a resignação de Santana, né, que sofria exatamente com a esterilidade, não tinha filho, e deu assim a Santana, concedeu, poderíamos dizer assim a ela, o prêmio de ficar grávida, né, a graça de engravidar, e muito mais do que isso, de dar à luz, né, a mãe da mãe do seu filho, né, dar a luz a Maria, mãe de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Então, Santana entra para a história da salvação como uma figura muito importante de alguém que se abre para a vontade de Deus e Deus realiza, portanto, nela a sua promessa. Falando também de São Joaquim, que é esposo de Santana, mas que aparece um pouco, né? Pouco demais na história, podemos colocar assim. Haja vista também que havia duas datas, uma em março, outra em agosto, mas qual é a relação de São Joaquim nessa data, dia 26 de julho, se realmente é comemorado ou não, ou se tem uma data específica para o santo? Então, São Joaquim é o esposo de Santana. E a festa de São Joaquim, ela é celebrada também no mesmo dia, no dia 26 de julho, que é o dia também que celebramos o Dia dos Avós. Então, o que acontece? Você falou de agosto. Em agosto, nós temos 8 de agosto, a festa de São Domingos de Gusmão, porque a Igreja da Matriz, quando aquele casal construiu, eu acredito que vamos falar um pouquinho mais na entrevista, ele não construiu dedicada a São Joaquim e Santana, mas a Santana e a São Domingos. A gente faz um pouquinho uma confusão, né? Até na fala, a gente atrapalha um pouco e tudo. Eu mesmo outro dia falando,
A gente confunde por conta disso, mas o dia dia 26 é o dia também da festa de São Joaquim, esposo de Santana e pai de Nossa Senhora. No dia 8 de agosto é a festa de São Domingos de Gusmão, que é copadroeiro aqui da cidade de Feira, né? Da paróquia da Igreja de Santana, a Igreja da Matriz. Então essa seria um pouco a distinção, mas São Joaquim é festejado no calendário católico também no dia 26, São Joaquim e Santana. Agora voltando no tempo para a gente analisar a chegada da imagem de Senhora Santana à Feira de Santana, como se deu todo esse processo e agora daqui para frente como é que está dando também essa questão da imagem, haja vista que a gente poderá perguntar na próxima pergunta sobre a peregrina que está passando por várias cidades e também comunidades aqui da cidade. Então, exatamente. Nós temos uma imagem peregrina, mas a imagem de Santana, a que sai em procissão, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Quando essa imagem ela chegou, nós não temos os dados corretos, completos. Acredito que seja exatamente um ponto de pesquisa, para a gente poder aprofundar e garimpar, né? Porque a pesquisa histórica é um garimpo, na verdade, para poder se chegar ao mais próximo da verdade. Porém, a gente pode falar da devoção a Santana, né? A devoção a Santana que chega à Feira de Santana, né? Mais ou menos em torno de 1732, mais ou menos nesse período de 1732, através do casal Domingos de Araújo Barbosa e Ana Brandão. É um pouco a história conhecida, mas nunca é demais contá-la, né, e fazer memória. Eles eram proprietários de terras na freguesia de São José das Itapororocas, porque nessa data, né, no século XVIII, aqui a primeira metade, estamos falando da primeira metade do século XVIII, tudo isso aqui, né, toda essa parte onde se encontra o centro de Feira de Santana, tudo isso aqui pertencia à freguesia de São José das Itapororocas. Freguesia, Joaquim, é um termo que nós utilizamos para falar de paróquias. Hoje se fala paróquias, mas antigamente o termo utilizado era freguesia, então, criação de freguesias, criação de paróquias. Então tudo isso aqui pertencia à freguesia de São José das Itapororocas. E esse casal, descendentes de portugueses, eles doaram 100 braças de terra, né, na região da então conhecida como Alto da Boa Vista, essa região aqui, onde se encontra a matriz, para que fosse construída uma igreja, uma capela em louvor a São Domingos e a Santa Ana, que eram seus santos padroeiros, né, seus santos de devoção, e com essa construção da capela a esses dois santos, né, São Domingos e Santana, né, não São Joaquim, interessante é um pouco aquilo que nós falamos antes, eles introduziram então aqui na cidade a devoção a Santana, né, a devoção à mãe da mãe de Jesus, aqui em Feira de Santana. Por quê? Ela se chamava Ana Brandão. Ele se chamava Domingos, né, Domingos de Araújo Barbosa. Então, Domingos é devota de São Domingos, Ana devota de Santa Ana. Com o passar do tempo, a capela ela foi crescendo, né? E essa capela de Santana, que fazia parte, como eu já disse, da paróquia de São José das Itapororocas, que é a paróquia primaz, né? É uma paróquia muito antiga, criada em 1696. Olha que interessante. Então é a mais antiga da atual geografia de Feira de Santana, da atual geografia eclesiástica da Arquidiocese de Feira de Santana, 1696. Porém, com o passar do tempo, essa capela de Santana, ela foi crescendo, foi ganhando uma importância maior cada vez mais, e além dessa capela ser um lugar de encontro, né, para orações, né, para celebrações das missas,
né, e as devoções todas que foram crescendo, né, poderíamos assim dizer, além de se tornar essa capela, esse grande sinal da presença de Deus em meio ao seu povo, essa capela também serviu como ponto de referência, Joaquim, para a famosa Feira do Gado, né? Essa Feira do Gado era exatamente, por aqui era uma passagem de tropeiros que vinham do Piauí, do Alto do São Francisco, e eles traziam exatamente o gado do Alto Sertão, do interior do país, passando por aqui, levando esse gado para o Porto de Cachoeira e também para Salvador. Então, aqui era um lugar de paragem dos tropeiros. Porém, se começou a comercializar também aqui o gado. E esse comércio do gado foi exatamente no entorno da igreja de Santana. Por isso, então, o nome da cidade é Feira de Santana, né? Em torno da Capela de Santana, uma feira foi constituída, essa feira que foi a propulsora do povoamento da região. Agora, padre, falando sobre a imagem peregrina de Santana, que já percorreu várias localidades, explica pra gente o porquê dela estar percorrendo essas localidades, quais localidades foram, e já agora na catedral, né, celebrando também esses 60 anos da imagem, celebrando também os 60 anos do jubileu, em comemoração também à padroeira da cidade. Exatamente. Muito bem. Seguindo aí ao nosso raciocínio, Feira então se torna sede de diocese. São José deixou de ser a sede da freguesia, a Capela de Santana então passou a ser a sede. Isso em 1846, houve a transferência de sede de freguesia de São José para a Feira de Santana. Aí então, o tempo foi passando, crescendo, se desenvolvendo, e em 1962, 21 de julho de 1962, o Papa, hoje, São João 23, criou a Diocese de Feira de Santana. Essa diocese ela foi totalmente desmembrada da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, em 21 de julho de 1962. Por isso é que nós percorremos, né, com a imagem de Santana as paróquias todas da Arquidiocese. É uma imagem que nós temos, uma imagem peregrina. Essa imagem peregrina, ela já peregrinou a diocese no ano de 2012, de 2011 a 2000, né, de julho de 2011 a julho de 2012, essa imagem, uma imagem de Santana Guia, visitou todas as paróquias do interior, né, cidades circunvizinhas, e também as paróquias dentro aqui da cidade de Feira de Santana. Por quê? Porque a imagem de Santana é o grande símbolo da nossa diocese, hoje arquidiocese, e é a padroeira de Feira, da paróquia da Catedral Metropolitana, e padroeira também da arquidiocese. Então, uma paróquia, portanto, quando recebe a visita dessa imagem peregrina, ela está recebendo exatamente, está manifestando essa profunda comunhão que é a igreja diocesana, né, o presbitério, né, em torno do seu bispo, Dom Zanoni, nosso bispo emérito, Dom Itamar, né, então a igreja ali reunida com aquele símbolo de fé, um símbolo que é importante para nós, e nós entramos nessa profunda comunhão de uma igreja, né, que se desperta cada vez mais para a missão e para o serviço, exatamente de tudo aquilo que Deus nos pede, que o mundo, portanto, com seus inúmeros desafios que o mundo apresenta. Então, é isso, a imagem peregrina tem esse caráter de ser um ponto de união em toda a arquidiocese, para a gente poder celebrar esses 60 anos de vida e missão. O senhor lembra quais localidades? Pode até citar algumas que essa imagem passou?
Sim. A primeira localidade foi exatamente São José das Itapororocas, né? A primeira paróquia que recebeu a visita dessa imagem peregrina foi a paróquia de São José das Itapororocas, distrito de Maria Quitéria. Exatamente por ser São José das Itapororocas a primeira paróquia, né? A paróquia primaz, poderíamos dizer assim, da Arquidiocese de Feira de Santana. Então, São José das Itapororocas. Dali, então, ela fez um trabalho de foranias, porque a diocese ela é dividida em foranias. Um grupo de cidades, de paróquias, por exemplo, São José das Itapororocas, ela faz parte da forania 7. Então, ali depois de São José, essas paróquias, Santa Bárbara, Santa Nova, Tanquinho, Candial, Tiquaruçu, Matinha, São Irará, né, Conceição de Jacuípe, Santo Estevão. Santo Estevão recebeu no mês de janeiro essa imagem. Então, percorrendo tudo ali. Por fim, a primeira paróquia foi a paróquia mais antiga e a última paróquia a receber foi a paróquia mais nova, a recém-criada paróquia São João 23. É interessante isso porque foi exatamente o Papa que criou a Diocese de Feira de Santana e temos agora uma paróquia, a última paróquia tem exatamente o nome desse Papa que criou a Diocese de Feira de Santana, que é aí o bairro Sim. Então a primeira a receber foi São José, a última a receber e devolveu a catedral, foi a paróquia Caçula, né? A mais nova paróquia da Arquidiocese, que é esse complexo aí do bairro Sim. Agora, para termos também de curiosidade, a imagem antiga, ela permanece também sendo adorada, né? Se é esse termo que a gente pode utilizar. Ela não foi substituída nesse caso. Poderíamos dizer, ela continua sendo venerada, né? Porque a adoração que nós fazemos é só Deus. Mas ela continua sim sendo venerada e ela não pôde fazer exatamente essa peregrinação longa, né? Exatamente porque é uma imagem que tem um significado muito grande, né? Muito grande e uma importância muito grande para a cidade, e ela então permanece sempre ali na igreja catedral. A gente não tem como deixar aquele vazio, mas é uma réplica muito bem feita, abençoada, acolhida e que fez muito bem esse trabalho, esse papel, poderíamos assim dizer, não em torno de imagem não, mas a imagem oficial, poderíamos dizer assim, né, do início de tudo, permanece exatamente e é a imagem que sai, né, que permanece lá no altar, e a imagem de Santana Mestra que sai sempre em procissão apenas esse dia, 26 de julho, na procissão, finalzinho ali da tarde. Você ouviu o padre Paulo Tasso Bispo, pároco da paróquia da Catedral Metropolitana de Santana, falando um pouquinho da história da padroeira dos avós, que também é invocada pelas mulheres que não conseguem engravidar. Santana também é a padroeira da educação, tendo educado Nossa Senhora e influenciado profundamente na educação de Jesus. Reportagem Joaquim Neto.